Senhor Jesus é digno de toda honra e de toda glória, não é? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês aqui, de todos e de todas. E que o Espírito Santo de Deus continue abençoando os nossos corações, nos alimentando, nos abençoando e mostrando o que Ele quer falar conosco nesta manhã. Esta série, O Caminho da Restauração, é praticamente uma continuação da série do mês de junho. O mês de junho nós falamos no caminho do perdão, a importância de estar no caminho do perdão e não da mágoa, a importância de nós estarmos no caminho da paz interior e não da ansiedade, a importância de nós estarmos no caminho do contentamento e não da ingratidão, a importância de nós estarmos e escolhermos o caminho do amor e não o caminho da indiferença. Agora, a pergunta que nós estamos fazendo nessa nova série que começa hoje é como que a gente pratica isso na nossa vida, porque a gente já sabe que isso é importante, que é importante a gente experimentar o amor, a paz, a alegria. Isso é a vida cristã, porque isso é o caráter de Cristo, Quando você fala em amor, alegria, você está falando de contentamento, você está falando de paz interior, você está falando do fruto do Espírito, e que nós precisamos estar experimentando isso diariamente, todos os dias. Então, nessa nova série, O Caminho da Restauração, nós vamos conhecer os passos para seguirmos e vivermos esse caminho. Como é que a gente faz para experimentar isso? Não é? Por que tem tanta gente na igreja, crente em Jesus, que serve há tanto tempo, mas não desfruta dessa alegria, dessa paz no coração? O que acontece? Por que você não é totalmente feliz? Por que tem crente que é infeliz? Por que tem crente que não vive em paz? É discípulo de Jesus, entregou a vida para Jesus, não é? Mas não experimenta isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que às vezes algumas áreas da nossa vida ainda não foram tratadas, e nós precisamos colocar toda a nossa vida aos pés da cruz. E a nossa pergunta é: como é que a gente faz isso? E como é que a gente detecta isso, essas coisas que estão nos atrapalhando? Quais são essas coisas? Eu nem sei dizer por que é assim. Eu sei dizer que eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas eu observo claramente na minha vida que há algumas coisas que eu não tenho controle sobre, que eu não tenho nenhum controle, que eu não consigo controlar, que eu não consigo mudar a minha vida. O que acontece comigo? É sobre isso que nós queremos falar nesse mês de julho. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, nos versículos 17 a 14. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 até o versículo 24. Versículo 17 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão de sobra, e eu aqui morro de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha o pedido desse filho desesperado. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o avistou, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o texto que eu queria ler com vocês. E sabe qual foi a reação do filho? Veja o versículo 21. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho cevado, um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo Deus maravilhoso que tu és,
que o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor não nos rejeita, mesmo com dificuldades, mesmo tendo áreas ainda para serem tratadas, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos rejeita, o Senhor não nos descarta. Então, Senhor, nesta manhã, fale ao nosso coração, fale ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs e trate conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, se há uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus nunca descarta ninguém. Para Deus nunca tem uma pessoa que, esse não tem jeito. Isso nunca Deus vai dizer, esse não tem jeito. Há um ditado popular no nosso meio que diz que pau que nasce torto, morre torto. Uma vez uma pessoa sinceramente me perguntou, você acredita mesmo que um homem pode mudar, que uma mulher pode mudar? Eu falei, eu creio, porque eu já vi pessoas serem mudadas. E tem mais, Deus só não desentorta o pau, como Ele ainda não quebra, porque Deus faz um milagre total na nossa vida, Ele nos restaura. E nós, como igreja de Jesus, temos que aprender o seguinte, que a igreja é um grande hospital, não é para morar nele, mas o hospital precisa receber, porque ninguém mora em hospital. Muitos de nós aqui já passaram por hospitais, muitos de nós aqui, nós temos aqui vários médicos, e vocês, é o trabalho de vocês, vocês entram e saem dos hospitais. Então o hospital é um lugar para trânsito, não é um lugar para habitação. Ninguém diz, onde você mora? Eu falei, eu moro lá na Avenida Bandeirantes, você não diz isso. Eu moro lá na rua... lá na Santa Casa, ninguém fala isso. Por quê? Porque o hospital é lugar para tratamento, e assim também a igreja de Jesus é um lugar onde não pode rejeitar enfermos, não pode rejeitar doentes, porque afinal de contas todos nós temos algo para ser transformado na nossa vida. Afinal de contas, todos nós temos alguma coisa que precisa ser tocado pelo Senhor. Você já se converteu, você já entregou a sua vida para Jesus, mas tem algumas áreas que ainda precisam ser tratadas, e nós não podemos negar isso. E a tendência da igreja muitas vezes é rejeitar essas pessoas. A gente rejeita as pessoas que têm vícios, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm algum tipo de tara, que tem alguma coisa de obstáculo na vida dele. Isso é o que a igreja tem feito. Lembre-se que Jesus nos aceita como nós somos, mas Ele mesmo vai nos tratando. Não sou eu que mudo ninguém, eu não mudo ninguém, um pastor não muda ninguém, uma igreja não muda ninguém. Quem muda é Jesus, através do Espírito Santo que vai moldando o nosso caráter. Amém, meus irmãos? Veja o que aconteceu com esse jovem, exatamente isso. O versículo 17, que eu queria colocar em tela, por favor. Esse é um dos textos, para mim, mais emblemáticos daquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Então, caindo em si, disse. Esta é uma das coisas mais fundamentais que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Sem essa porta, sem essa deixa, sem essa decisão, nada acontece. É fundamental, fundamental. Eu sou um pastor de escola reformada, e eu creio obviamente na soberania de Deus. Claro, para mim tudo está debaixo da soberania. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo e de todos nas mãos. Porém, esse Deus soberano, Ele jamais vai forçar a porta em alguém, Ele jamais vai arrombar a porta do coração de ninguém. Ele vai tocar em você, e você precisa ter ouvidos afinados, porque a voz do Senhor é suave, é mansa, e Ele está falando com você, e Ele chama você para o novo, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Nesta manhã eu quero falar de 2 passos importantes para nós entrarmos no caminho da restauração. Essa série, ela tem o propósito de já ir preparando o nosso coração para um programa que nós vamos implantar na nossa comunidade, ou continuar implantando, que nós já começamos no ano passado, fazendo um tubo de ensaio, vamos dizer assim, uma avant-premiere, um ensaio para um programa de recuperação e de restauração da nossa vida. É um caminho de discipulado, é um caminho de santidade que nós vamos propor para a nossa comunidade, e
passa por essas decisões. Então, de modo que essas mensagens, você vai observar, vai ser sempre um convite para você se mover, um convite para você se alinhar, um convite para você entrar no caminho de Jesus, porque esse caminho já está abençoado. Às vezes a gente pede: Senhor, abençoe o meu caminho, abençoe as minhas decisões. Então por que é que a gente já não entra no caminho de Deus, que esses já estão abençoados? É isso. Aí você abre mão do seu caminho e vai para o caminho de Jesus, que o caminho de Jesus já está abençoado, é um caminho seguro, e nesse caminho não falta nada. Baseado nesse texto, nessa história tão conhecida de todos nós, olha, eu tenho quase certeza que todos aqui já ouviram pelo menos uma vez um sermão baseado nesse texto do Evangelho de Lucas. O primeiro passo, então, é reconhecer que eu não sou Deus. A primeira coisa que Deus espera que você reconheça é que você não é Deus. Ele é, você não. Nós não somos deuses. A gente precisa reconhecer que nós não somos deuses e que não temos o controle de tudo em nossas mãos. Há algumas coisas que nós conseguimos mudar, é claro. Há algumas coisas que nós podemos fazer, é óbvio. Eu posso citar o exemplo de Jesus chegando em Betânia e conversando com as irmãs de Lázaro, morto há 4 dias, e depois chegando à porta do sepulcro, ele disse: tirai a pedra. E alguém tirou a pedra, e ele entrou, e aí ele, de lá de fora, ele deu um grito dizendo: Lázaro, vem para fora. Tirar a pedra, remover a pedra, isso é um problema nosso, é responsabilidade nossa. Agora, chamar da morte para a vida depois de 4 dias, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. O primeiro passo é admitir e reconhecer que nós somos impotentes diante das nossas crises, impotentes diante dos nossos traumas emocionais, impotentes diante dos nossos maus hábitos. Você se converteu, mas ainda há maus hábitos que precisam ser trabalhados. A história que Jesus conta inicia mostrando esse jovem pedindo uma antecipação de herança para viver a vida do jeito dele. Eu quero lembrar que esse moço, quando ele chegou para o pai para pedindo a antecipação de herança, ele estava cheio de energia, ele estava cheio de vida, ele estava cheio de convicção. Ele estava naquela fase que eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por ela, e alguns estão passando, naquela fase que você diz: quem sabe da minha vida sou eu, minha vida, minhas regras, eu é que mando, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, eu sei o que é bom para mim. Um dia esse moço falou isso também, e é por isso que ele disse: chega de viver na roça, chega de viver no sítio, eu não quero mais continuar nessa fazenda, eu quero ter a minha própria vida. E o pai, de maneira impressionante, não faz nenhuma objeção, apenas atende a solicitação do filho, entrega na mão do filho parte da herança que lhe cabia. E alguns dias depois, ele toma tudo que é seu e vai para uma terra distante, do tipo: eu não quero nem ficar perto, eu quero ir para um lugar que ninguém me conheça, eu quero começar tudo de novo, e eu vou mostrar para essa turma quem sou eu, de fato e de verdade. E ele foi para a terra distante, e lá gastou tudo com prazeres, com as suas paixões, porque ele pensava apenas nele mesmo. Eu quero dizer isso para você, que é isso que o egoísmo faz conosco, faz a gente pensar apenas em nós mesmos, e a gente esquece todo mundo, e a gente revela quem nós somos aí. O dinheiro um dia acabou, porque dinheiro acaba, não é, meu irmão? Dinheiro muda de mão, não muda? Muda, o dinheiro muda de mão. Um dia o dinheiro acabou, e houve uma grande crise de fome naquela terra. E olha que coincidência mais interessante: acabou o dinheiro, acabou as amizades também. Os amigos sumiram. Alguém já viu essa história? Alguém já passou por isso? Sumiu todo mundo. Então ele foi buscar emprego, até que chegou o dia em que ele reconheceu ele ter perdido o controle total da sua situação, da sua vida. Ele percebeu, caiu a ficha. O dia que caiu a ficha, ele disse: meu Deus, eu não tenho mais nada. Sim, porque até então ele estava lutando. Falei: eu não vou voltar para a casa do meu pai, eu não vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou mostrar que eu sou um vencedor, que eu não sou um loser, que eu não sou um perdedor. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. E ele ficou até o final ali, mas chegou um momento que ele desistiu. Foi o dia que disseram: olha, só tem uma coisa, que se você quiser fazer, você faz. Vai lá e coma das alfarrobas que os porcos comem.
coma da lavagem que os porcos comem. Olha, gente, eu não sei se vocês já viram criação de porcos. Eu tive na minha casa, papai tinha porcos no fundo do nosso quintal. E eu vou falar uma coisa para você. Lá de baixo, a gente, quando recebia visitas na nossa casa, especialmente no verão, a gente ficava pedindo: Senhor, manda um vento aí para mandar esse cheiro para outro lugar, porque não pode voltar esse cheiro para minha casa. Porque dava um cheiro, uma coisa impressionante. Quem já morou em sítio aqui? Quem já morou em sítio? Quem sabe o que eu estou falando? É um negócio complicadíssimo. Agora, pensa comigo, comer da comida que os porcos comiam. Eu via agora a comida que meu pai e a mamãe davam para os porcos e os porquinhos. Eu sabia, eu tinha um nojo daquilo, aquilo fedia. Aquilo é uma coisa horrível. Foi o ponto que chegou. Você entendeu? É para onde o egoísmo nos leva. É para onde o egoísmo nos leva. Nesse dia, esse menino, esse jovem, ele caiu em si. Sentado naquele chiqueiro, entendeu? Ele tomou uma decisão. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e comem bem, vivem bem, bebem, estão sendo bem servidos. E eu aqui, que sou filho do dono, eu que sou filho do dono, do proprietário, estou morrendo de fome. Nessa hora, ele tomou uma decisão. Ele levantou-se e entrou no caminho de volta. Um caminho de volta para a casa do seu pai. Esse é o primeiro passo para caminharmos em direção à restauração. É cair em si. É sair da negação. É parar com esse negócio de dizer: não é problema meu. Eu não tenho esse problema. Todo mundo está falando que eu tenho. Minha mulher já falou isso, meu marido já falou, meus pais, meus filhos me falam isso. Então essa é a proposta. Pare de negar e reconhecer que eu preciso de mudança. A conversa hoje aqui vai ser reta, séria, profunda. E eu queria que você pensasse comigo. Porque alguns de vocês têm essa pergunta: por que esse cara que se diz cristão, essa mulher, faz tanta falcatrua, deve para todo mundo, mente para todo mundo, e na tua cabeça dá um nó, e dá mesmo. Dá porque há áreas na vida dessa pessoa que ainda não foram tratadas. E enquanto essa pessoa não se tocar disso, para ela está tudo bem, está tudo certo. O cara que caiu lá é adultério, dele foi só um deslize. O outro roubou, o dele foi um equívoco nas contas. É sempre assim, ele tem uma justificativa. Nós temos que lembrar e aprender que se nada muda, nada muda. Nada muda, nada muda. Como que você quer que alguma coisa mude se você anda no mesmo estrada, no mesmo caminho, na mesma velocidade, no mesmo percurso todos os dias? Se nada muda, nada muda. É impossível. Isso chama-se insanidade. Insanidade é a atitude de uma pessoa pensar que vai chegar num lugar diferente com as mesmas atitudes desde sempre. Isso é impossível. E nós que somos casados, a gente sabe do que nós estamos falando aqui. Porque nós temos que tomar esse cuidado um com o outro. E você que convive com alguém dentro da sua casa sabe disso. Onde é que estão os nossos conflitos? De onde é que nascem as nossas diferenças? Por que nós temos problema dentro da nossa casa? Que tem alguém ali que não tomou uma atitude, que não caiu em si ainda. E muitas vezes são coisas simples, algumas vezes coisas mais sérias. Mas o fato é que toda restauração inicia com a atitude interior de reconhecer que o que está nos dominando é maior do que nós. É maior do que nós. E eu quero te dizer que você não precisa chegar no fundo do poço para descobrir essa verdade. Essa série é exatamente isso, para nos acordar a todos nós. Nós precisamos saber que essa palavra é para mim. Primeiro para mim. Às vezes as pessoas pensam: por que o fulano não está aqui hoje? Eu vou pegar o link, vou mandar para o meu amigo, ele precisa ouvir isso. É o que a gente faz até de forma natural. Mas vamos conversar aqui. Faz de conta que nós estamos conversando, só nós dois, tomando um cafezinho, eu e você. Nós precisamos reconhecer primeiro o que é preciso mudar em mim. Porque há muitos de nós que estão dizendo, e já está repetindo, caiu em lugar comum, dizendo: essa minha casa só vai mudar quando ela mudar.
Essa minha casa vai mudar quando Ele mudar. E isso é verdade, inclusive, no ambiente de trabalho ou de estudo. A mudança vai começar por nós. É comigo que Ele está falando. É com você que Ele está falando. Faça uma viagem para dentro e reconheça que há mudanças profundas que precisam acontecer em você. Quando isso acontecer, você vai parar de querer mudar a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque você vai estar ocupado em mudar a sua própria vida. Eu quero dizer para você que quanto mais eu faço a viagem interior, mais buracos eu descubro e menos tempo eu tenho para condenar pessoas que estão ao meu lado. E eu já andei pagando um preço caro por isso, que as pessoas estão dizendo: você é permissivo demais, você é liberal demais, você deixa demais. Falei: como? Se eu sei o que esse cara está passando, como que eu vou cobrar dele se eu sei o inferno que ele está vivendo? A não ser que esse cara diga: eu não quero ajuda. Aí eu vou dizer para você, agora eu estou aprendendo a dizer não para essa galera, porque tem uma turma que não quer. Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Todos nós aqui já passamos por essa experiência. Você já tentou arrancar alguém de um buraco, o cara não quer sair do buraco? Eu posso me lembrar de vários casos, de pessoas que disseram literalmente, até que alguém teve que chegar para mim e dizer: Antônio, ele não quer, ela não quer. O que Jesus precisa restaurar na minha vida? Quais são os meus vícios? Será que você não se tocou ainda que há coisas em você que precisam ser mudadas? Que há vícios que precisam ser deixados para trás? Eu posso aqui, só a título de ajuda, ok? Só a título de ajuda, para ajudar a responder essa pergunta. Aqui ninguém está acusando ninguém, muito pelo contrário, nós só estamos levantando o negócio, para ver se de repente você pensa: opa, eu acho que isso aí tem a ver comigo. Então a pergunta seria: quais seriam os meus vícios? Eu sou mesmo uma pessoa adicta, eu sou um viciado. Sim, tem vários amigos meus, mais íntimos, próximos, que já disseram que eu sou, mas eu não admito. Que aí vem aquela história, né? Eu paro quando eu quero. Você para nada, irmão, você não para, desculpa, você não para. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos dizendo: eu vou mudar, eu paro a hora que eu quiser, e não consegue parar. Então qual é o seu problema? É um vício? Qual é o seu problema? Você tem compulsão pelo trabalho, é isso, e não se tocou ainda? Cara, eu digo para você: trabalhe, ganhe dinheiro, mas não perca a sua vida. Ganha money, é isso que você quer? Então ganha dinheiro, vai ganhar dinheiro, mas não perca a sua vida. Você é compulsivo por comida, por exemplo? Eu descobri que eu tenho esse problema. Fazendo esse tubo de ensaio no ano passado, por exemplo, eu percebi claramente, eu tenho uma deficiência nisso. Isso para mim é um problema, não é uma piada, não é uma brincadeira. Quando eu brinco com vocês aí, com meus amigos aqui no corredor, no hall, etc., e dizendo: ó, se for me convidar, tem que botar feijão na panela. E tem mesmo, no meu caso, porque eu como muito, mas muito até demais. A minha mãe diria: você come para viver ou vive para comer? Quem é que nunca ouviu essa frase? Essa é mais verdade para mim do que nunca. Então é a comida o teu problema? Ou você tem compulsão por compras? Ou o seu problema é comprar e você não se encontrou ainda e vive comprando? Bom, o nosso bazar, o nosso outlet lá do União da Vitória agradece, que o que tem chegado de roupa com etiqueta é brincadeira. Você está entendendo? A gente agradece. Agora, eu sei que isso está te fazendo mal, porque o dinheiro está indo embora. Você está procurando na compra uma resposta que não está lá. Ou você é viciado em álcool e é de madrugada e ninguém sabe disso. Mas os teus filhos sabem, porque eles sabem quando a cor dos seus olhos mudam e quando eles ficam vermelhos, ou então quando você começa a fazer piada da mamãe na frente de todo mundo, na festa de aniversário da família. Cara, você está bêbado. I'm sorry about that. Desculpa te falar isso. Desculpa ser claro com você. Você é um ébrio, você é dominado por isso, você não se tocou ainda. E qual é o problema disso? Todo mundo enfrenta o problema. O problema é cair a ficha e você dizer: vamos dar um ponto final nisso. A outra pergunta: você é viciado em drogas? Tem algum tipo de droga? Droga pode ser muita coisa, mas eu estou falando agora dessas drogas lícitas e ilícitas, que estão dominando as pessoas. Ou você é um viciado em jogos de azar? Tem gente que é, gente boa de Deus, serve na igreja, participa da ceia como hoje, vai participar,
Entendeu? E aqui na igreja a gente tem isso. Você vai participar mesmo. Acerte com Deus e participe. Mas é dominado pelo jogo de azar, o dinheirinho suado, vai todo ali. Só que ninguém sabe, porque o negócio agora não precisa nem ir na esquina. Jogo de bicho já era, não tinha que ir mais na casinha, lá na rua. Isso acabou. Agora é tudo online, meu brother. Agora está tudo mais fácil, está na palma da mão, é ou não é? E as apostas, o que vocês me dizem nesse país que os pobres estão colocando dinheiro que ganham do governo em apostas? Isso foi descoberto recentemente, foi um escândalo. Foi um escândalo, milhões. E descobriram que não são os ricos que estão jogando, são os pobres. São os pobres que estão perdendo seu dinheiro em apostas. Ou o seu vício é pornografia, é uma indústria que mais ganha no mundo, que mais cresce no mundo, a pornografia. Ou é um sexo, seu vício, que você nunca se satisfaz. Você se acha o garanhão, acha o Dom Juan da parada. Ou então aquela mulher que já passou na mão de todas, a famosa vassoura. Não sei. Você é viciado em redes sociais, meu Deus do céu. Tem gente que é viciada em redes sociais, não pode dormir sem ser dominado completamente pelas redes sociais, já virou um vício. Ela não se toca, vai falar para você ver. Vai falar para você ver. Olha a bronca que você leva. Ou você é viciado em videogames e passa a madrugada inteira jogando. Ah, pastor, mas é madrugada, não tem nada a ver. Nada a ver? O que a sua esposa está achando disso? O que a sua esposa pensa sobre isso? Será que não é um sinal? Será que não é uma yellow flag? Não é uma bandeira amarela? Não é uma luz num painel dizendo para você: hey, acorda! Você é uma pessoa dominada pela ira, por exemplo? Agora estou entrando no outro espectro. Talvez você seja uma pessoa dominada pela ira. Talvez você tenha o hábito terrível de mentir. Você é um mentiroso. E só você acredita na sua mentira. Sua família não acredita mais em você. Sua mulher não acredita mais em você. Seu marido não acredita mais em você. Porque você mente o tempo todo. E é crente em Jesus, dá glória a Deus, aleluia. Lê a Bíblia. Olha que louco isso que nós estamos falando aqui. Olha como o bagulho é louco, como o negócio é difícil. Você gosta de uma fofoquinha gospel? A gospel é a melhor. Aí você vai numa reunião de oração, você faz na oração, você conta a vida da história da outra pessoa. Senhor Deus abençoe a fulana, que agora está passando por um problema na casa dela. E ela descreve na oração o problema da irmã. E vocês estão pensando que isso é uma brincadeira? Não é não, isso já aconteceu. E isso é triste. A fofoca, a necessidade de contar. A bicha chega a salivar. Tem um negócio novo na praça. Está rolando uma fofoca nova. No grupo do Zap da tia, então, aí você vai ver o que é isso aí. Aí aquele negócio entra no grupo, sai do grupo, entra no grupo, sai do grupo. A fofoca terrível. O grupo da família, aquela família lá. O grupo do condomínio. Glória a Deus, irmão. É uma bênção aquele grupo do condomínio. Tem uma irmã aqui que gosta muito do grupo do condomínio. Eu falo assim: Antônio, tem que sair desse grupo, eu não aguento mais. Fala: fica aí, filha, que eu já caí fora. Tem que ficar um da casa, um do apartamento tem que ter, fica aí. É cada briga que a gente não sabe. E a maledicência, então? Você sabe o que é maledicência? É falar mal dos outros. Isso é um defeito de caráter. Assim como a mentira é um defeito de caráter. Deixa eu falar a coisa séria para você. Deixa eu contar para você. Deixa eu dar nome aos bois. Isso é pecado e é defeito de caráter. Fofoca é defeito de caráter. Maledicência é defeito de caráter. Mas eu vou te perguntar outras coisas em outras áreas. Você gosta de controlar as pessoas? Você vai dizer provavelmente que não. Será que você não é uma pessoa que controla as pessoas? Aí você vai dizer: não, eu não controlo ninguém. Posso fazer essa pergunta para o seu filho de 20 anos? Posso fazer essa mesma pergunta para o seu marido? Posso fazer essa pergunta para a sua esposa? Você me autoriza a fazer essa pergunta? Ah, não, deixa isso para lá. Então está tudo bem, eu já entendi. Controle das pessoas. Controlar a situação toda. Controlar a situação toda. Você é uma pessoa rancorosa que não perdoa ninguém? É uma pergunta que eu estou fazendo. É uma viagem para dentro. O que te impede? O que te impede? O que você está negando aí? O que você não admite?
Você é uma pessoa rancorosa? Não, eu só estou triste com a pessoa. Olha, se você fala isso, muito provavelmente a mágoa domina o seu coração e você não tomou uma decisão, você continua negando. O problema de continuar negando é que você não vê necessidade de tratar isso. Esse é o problema, como se fosse uma enfermidade qualquer. Se o paciente nega, como é que vocês vão fazer? Vão fazer o quê? Não tem como. Nenhum médico dá qualquer coisa para um paciente se não sabe o que é, se não fechou o diagnóstico. Quem sabe essa manhã é a hora de fechar o diagnóstico? Foi o que esse moço fez. Ele fechou o diagnóstico, ele falou, eu sei qual é o problema. E o problema está comigo, e eu vou resolver isso agora. Você tem vivido isso, meu irmão, minha irmã? E que tal as fobias, os medos? Medo do escuro, não vou nem falar, que tem barbado com medo do escuro. Medo de fantasma, crente, muito crente. Faz tempo, de segunda geração, mas tem um medo danado. Medo de fantasma, medo. Ansiedade, perfeccionismo. Já viu o que é isso? Ser perfeccionista. Você já conviveu com um perfeccionista? Você já trabalhou com um perfeccionista? A pergunta é, o que precisa ser restaurado em você? Esqueça sua esposa agora, esqueça seu marido, seus filhos, seus amigos. É você, é com você, o papo é reto. É conosco. Você é uma pessoa que consome remédio sem precisar? Só por hábito mesmo. Não estou fazendo nada, vou tomar um remedinho aqui. Entendeu? Você assume os seus erros ou sempre culpa os outros? Lá em casa nós estamos com um problema, porque nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava lá quinzenalmente, e a gente sabia em quem botar culpa que sumiu um prato. Agora acabou o negócio. Ou foi eu, ou foi você. A gente gosta de ter alguém para botar culpa, fala a verdade. É muito mais gostoso, é muito mais leve. O problema é que isso não te cura. O problema é que isso vai atrasar o processo de maturidade de cada um de vocês. Você assume a responsabilidade por suas ações ou você se vitimiza o tempo todo? Ou você é aquele que quando vai para conversar mesmo, a hora da onça beber água, de dividir meninos e homens, você pula fora. Você sai se vitimizando. Cara, você não sacou ainda que essa coisa não cola mais? Que todo mundo já percebeu que você é um manipulador de primeira? E que você realmente se vitimiza o tempo todo? Que essa sua história já cansou essa sua historinha. Alguém um dia teve que dizer isso para mim, falou, Antônio, estou cansado dessa sua história, cara. Que você perdeu sua mãe, que você era jovem demais, que você era órfão. Para com isso, para de ficar transferindo. Assume e cresça, velho. O cara falou isso e saiu. Eu tinha vontade de matar esse cara. Até que essa ficha caiu e eu tive que voltar lá e dizer muito obrigado, que ninguém falou isso para mim. Ninguém. Os caras vinham, eram meus amigos, batiam nas minhas costas, mas nunca ninguém abriu o jogo comigo. Você carrega culpa e nunca tratou disso? Você vive com o coração cheio de culpa, mas nunca tratou disso, nunca foi atrás, até para saber se você é culpado ou não, porque às vezes você carrega uma culpa que não é sua. Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. Quando você vai constatar, não é a culpa sua. E você nunca tratou isso? Eu pergunto, mais pessoal ainda, você gosta de si mesmo? Você gosta de você? Ou você é uma pessoa que tem complexo de inferioridade? Você se valoriza ou não? Ou você sempre procura, ou espera, ou aguarda uma valorização de terceiros para com você? Ou você, ao contrário, você tem um complexo de superioridade, de narcisismo, tudo que você faz, é top, tudo que você faz é top, tudo que é teu é top, e que dos outros não presta. É por isso que nós precisamos falar sobre restauração. Toda restauração exige um caminho, exige um processo. Não é do dia para a noite, não é positivismo que nós estamos pregando aqui, não é receita pronta, faça isso e vai dar certo, não é, se fosse seria melhor, não é baixar o app, também não é, baixa o app, não é, não funciona, não dá, não é coach, não é, mas sim nós sabemos
que esse que ressuscitou aqui, o Cordeiro que venceu, conhece todos os caminhos que você trilhou e vai trilhar. Todos os caminhos. Não há um vale tão profundo que Jesus não conheça profundamente. Não há um lugar tão distante que Jesus não possa alcançar. Eu quero dizer o seguinte, que aqui é a linguagem do coração. Acho que você está entendendo, é a linguagem do coração. Quando eu estou falando de vale, eu não estou falando de um vale do ponto de vista geográfico. Não, eu estou falando do seu coração. Não há um coração tão distante que o Senhor não possa alcançar. Não há um coração tão ateu que o Espírito Santo não possa perfurar. Essa série é para todos nós. Por isso, todos nós precisamos de cura em alguma medida. Todos nós temos áreas que precisam ser tratadas. Elas precisam ser visitadas, oxigenadas, iluminadas. E tudo que você tem que fazer é abrir uma pequena brecha, que por ali vai passar um flash, vai passar um feixe de luz e de calor, que vai iluminar o seu coração, e vai aquecer o seu coração, e vai derreter esse gelo do seu coração. São quartos fechados e escuros da nossa alma, que a gente não abre para ninguém. São fortalezas espirituais, estão no nosso coração, e elas competem com o governo central de Cristo em nosso coração, mas são fortalezas, é um governo paralelo instalado. Você sabe que, por exemplo, no Brasil nós estamos passando por essa lástima, essa catástrofe. Nós temos regiões nesse país onde a mais alta polícia do Brasil não pode entrar, nem o exército. O que é isso? Que eles não admitem. É que há áreas nesse país que estão sob outro comando, sobre outro governo. Agora vamos aplicar isso à nossa realidade espiritual. Então, Cristo está no comando da sua vida, amém, meus irmãos? Mas há algumas áreas que ainda estão resistindo à ação do Espírito Santo de Deus, e é disso que se trata, como aconteceu com a vida desse moço. Portanto, é papel da igreja tratar a restauração dos seus filhos e filhas, e não de condenar, e não de julgar, e não de dizer, você viu fulano, foi participar da ceia. Aqui você vai ver muita gente estranha participando da ceia, inclusive esse que vos fala, com problemas, com dificuldades, necessidade constante de visitar a cruz, os pés da cruz, diária, que senão eu erro, senão eu falo demais, senão eu critico demais, senão eu condeno demais. Eu preciso que o Espírito Santo esteja constantemente falando comigo, dizendo, cale a boca, não abra a sua boca. Quantas vezes eu ouço isso? E às vezes eu teimo, porque a voz é suave, eu insisto, e ele permite, já que você quer, vai. E aí a coisa está feita, aí a palavra já foi, aí o julgamento já foi. É papel da igreja oferecer o caminho do cuidado e da restauração para todos. A pergunta é, você quer ser tratado? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Ou você ainda está do tipo da pose, dizendo, não, eu não preciso, isso não é para mim. Para minha mulher vai ser bom. Eu acho muito engraçado quando eu convido alguns casais de amigos. Vai lá fazer uma visita na Betânia. Falou, eu vou, o meu filho precisa. A minha mulher precisa. É um orgulho imperando. É por isso que eu digo que isso começa com a primeira mudança que tem que acontecer. Você tem que se tocar de saber que você não é Deus, cara. Que isso não é nada na verdade. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Nem para se enxergar a gente tem esse poder. Nem para se enxergar, nem para saber onde é que estão os problemas, nem para saber onde é que estão as rachaduras, nem para saber onde estão os nossos defeitos de caráter. Nós não sabemos. Então esse convite é para mim e para você. Reconheça que há coisas que precisam mudar e que você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue fazer isso sozinho. E aí tem que quebrar um orgulho terrível. Você não consegue. Logo após a pandemia, eu sempre tinha comigo, falei, eu nunca vou precisar de um psicólogo. Mas para que psicólogo? Eu não preciso. Até o dia que veio a pandemia,
outros problemas que eu tive na minha vida, e etc. Liguei para um amigo, e disse: olha, eu preciso de uma psicóloga, pode ser você? Ela falou: não, porque nós somos amigos demais, eu sugiro que você vá numa outra pessoa. E me deu o endereço e eu fui. E fiquei lá por 6 meses, me atendendo, tentando me enxergar, tentando olhar para dentro. Você que tem preconceito, né? Às vezes tem dificuldades, dizendo que crente não vai no psicólogo, que isso é coisa do diabo, do capeta. Eu não sei onde é que arrumaram isso. É só você escolher o profissional correto, que tem muito profissional charlatão na área da psicologia, isso é óbvio. Como tem pastor também, já ouviu falar? Não. Tem pastor charlatão também, mentiroso, tem tudo isso, tem tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. Então tem que ir no lugar certo, na pessoa certa, bem indicada, vai ser bênção para você. Às vezes você não precisa de uma oração fervorosa, não. Não é do fogo que você está precisando, não. É de criar vergonha na cara. E um psicólogo vai falar isso para você. Que a tua mulher, se falar, ela vai apanhar, né? E se o teu marido falar, você vai pegar as malas e vai embora. Então você não aguenta isso. Então você precisa ouvir isso de uma outra pessoa. E para mim foi bom. Não ficou nenhum problema. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Está tudo certo comigo depois daquele tempo que eu passei. Por isso que a gente precisa começar e conversar com essa pergunta. Por isso nós dois precisamos conversar seriamente e perguntar o seguinte: o que em mim precisa ser restaurado? Só nessa conversa que nós tivemos aqui, será que alguma coisa o Espírito Santo já começou a mostrar para você? Sim, porque essa é uma pergunta para todos nós. Agora, a boa notícia é que você não está sozinho nisso. Welcome to the club. Bem-vindo ao clube. Você não está sozinho nisso. Há outras pessoas com problemas e dificuldades. Elas só têm dificuldade de externalizar, elas só têm dificuldade de abrir o coração, mas elas passam pelos mesmos problemas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades. A segunda boa coisa é que para tudo há uma solução. Para tudo há uma solução. O primeiro passo a ser dado para o caminho da restauração é, com certeza, reconhecer que você não é Deus. Reconhecer que você precisa de Jesus e se render a Ele. Reconhecer e entregar a sua vida e, ouça, a sua vontade. Não é só a vida, é a vontade. Você não pode ter Jesus apenas como seu Salvador, você tem que tê-lo também como seu Senhor. O seu Senhor, a vontade dEle tem que prevalecer na sua vida. Claro, não são todas as áreas, mas você sabe quais são as áreas que precisam ser restauradas na sua vida. Você sabe quais são. 10 minutos de oração com porta fechada, joelho no chão, o Senhor vai te mostrar para você quais são as áreas da sua vida. Com coração aberto, 10 minutos de porta fechada, e o Senhor vai mostrar para você quais são as áreas que precisam ser tratadas. A boa notícia é que é um caminho de volta. Há como recomeçar. Ninguém precisa continuar no caminho do erro. E isso me faz lembrar aquele texto maravilhoso de João 8, com aquela senhora pega em flagrante adultério. Então Jesus agora olha para ela e diz: minha senhora, my lady, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E aí, qual foi a resposta dela? Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Aí veio a sentença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E qual foi a sentença dele? Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e volte por outro caminho, e não peques mais. Que para mim foi a melhor tradução que já fizeram dessa frase. Volta por outro caminho. Jesus era o caminho dizendo para ela: volta por outro caminho. Ei, look at me, olhe para mim. É isso que Jesus estava dizendo para ela. É isso que Jesus abriu o coração com ela e disse: olhe para mim, minha filha, volta por outro caminho, dizendo: e você já conhece o caminho, está na sua frente, está diante de você. Foi isso que Jesus disse. O primeiro passo a ser dado é entregar a sua vida e a sua vontade. Que tem gente que só entrega a vida: Jesus, cuida de mim. Agora a vontade, não mexe aqui não, Senhor, isso aqui é problema meu. Aí como que Deus vai mudar a sua vida se Ele não mudar a sua vontade? Você não percebeu ainda que a sua vida é resultado da sua vontade? O que você vive é resultado da sua vontade. É o que você faz, é o que você decide o tempo todo. A proposta é dar razão para Deus. Veja o que Davi escreveu no Salmo 32, versículo 3 e 4.
Veja o que ele escreveu no Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. E aí tem uma palavrinha ali, ó, pausa. Olha que coisa interessante. Olha o Davi tentando negar aqui. Olha o Davi sendo negacionista, uma palavra da moda, não é? Pelo menos de um ano atrás. Negacionista, olha isso aqui, Davi negando, dizendo, olha, enquanto eu escondi os meus pecados mesmo, eu não abri o jogo, eu não conversei, eu não falei, eu não declarei, eu não me arrependi. Olha o que ele está dizendo, houve consequência. Sabe qual a consequência? O meu corpo definhava de tanto gemer. Tem gente que diz que isso aqui é início de depressão. Tem gente que diz que isso aqui é início de depressão. As minhas forças se esgotaram. Esgotaram-se como na seca, como em tempo de seca. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Isso é culpa, carregando culpa. E a força foi se esgotando como em tempo de seca. O que é isso? A não ser a alma seca, o espírito seco. O que é isso a não ser o início de depressão? E tudo isso por causa de você estar negando o que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida. Aí vem pausa, porque você sabe, todo salmo é uma canção, é uma poesia. E aí é interessante que nós recebemos a letra, mas não recebemos as cifras. A gente não sabe qual era o ritmo, isso não importa. O que é importante era a mensagem. Agora, tem uma pausa ali. Nas traduções antigas, a palavra era selá. Lembra quando você lia um salmo e chegava selá? Aquilo é uma pausa. Pausa é para pausar mesmo, é para pensar. É para pensar, é para você ler esse texto e dizer, o que isso tem a ver comigo? O que isso é verdade em mim? Será que eu não estou passando pelo que Davi passou? Então até quando nós vamos negar que nós precisamos nos render e admitir diante de Deus que nós precisamos tratar dos nossos problemas? Só uma maneira de nós caminharmos na restauração, só uma maneira, começando do começo, reconhecendo que não somos Deus. Comece pelo negue a si mesmo, comece por ali. É a cruz que temos que carregar todos os dias, não é a sua sogra, não é o seu marido, não é o seu patrão, não. A sua cruz não é a sua sogra, nem o seu cunhado, todo mundo tem um, glória a Deus, né? Cunhado é um negócio sério, não é verdade? Eu tenho cunhadas, cunhado não, mas eu tenho cunhadas, é um negócio sério, não é verdade? Para de negar que você não precisa de Jesus, comece reconhecendo que no fundo, nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos decidir tudo, queremos ter razão em tudo. Faça o que Davi fez, dizendo, Senhor, tu tens razão, eu não quero mais continuar com isso, que isso está me matando, isso está acabando comigo. Em segundo e último lugar, e vamos para o encerramento, diz o seguinte, admitir que eu sou impotente, que eu não tenho o controle da minha vida, naquela área não, você tem controle em outras áreas, você é um bom negociador, você é um bom trabalhador, uma mulher trabalhadora, você faz a coisa certa em muitas coisas, mas tem uma área aí que está pegando. Tem uma areazinha só, uma, às vezes duas, pouca coisa, mas precisa ser trabalhada. Se reconhecer que não somos Deus é o primeiro passo. Admitir que somos impotentes e que não temos poder para mudar nada é o segundo passo. Qual é o segundo passo? Admitir. Eu admito, eu não consigo sair desse buraco sozinho. Eu admito, eu não consigo resolver isso. Quando eu vejo, já estou diante do computador. Quando eu vejo, já estou jogando. Quando eu vejo, já estou bebendo. Quando eu vejo, já estou olhando o que não devo. Quando eu vejo, já estou lá. E aí é que está. Quando eu vejo, eu já menti. Quando eu vejo, eu já falei, eu já julguei, eu já critiquei, eu já falei mal de alguém. Então precisa admitir que você não tem controle sobre. Veja que coisa interessante. Esse moço disse, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele sabia, ele conseguiu, pela graça de Deus, chegar nesse ponto. Eu não consigo sozinho, eu preciso voltar para a casa do meu pai. É lá que é o meu lugar de segurança. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E foi o que ele fez.
E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém gosta de admitir derrota, ninguém gosta de admitir impotência, ninguém gosta de dizer eu não sei. Ninguém gosta. É difícil dizer eu não sei, é ou não é, meus irmãos? É difícil. Alguém já ligou para você um dia e falou: e aí, está tudo bem? Um cara amigo seu, mas amigo do peito mesmo. Ele sabe que você está passando por aquela dificuldade, ele sabe que você está precisando, por exemplo, daquele dinheiro, vamos supor. É só um exemplo, entendeu? E aí ele pergunta: está tudo bem aí? Está precisando de alguma coisa? Mas você, né? Orgulhoso, baguá, orgulhoso, entendeu? Um orgulho maior do que você, o que você falou? E era o único cara que você podia dizer: eu preciso. Você pode passar na minha casa, eu preciso ter uma conversa com você. Porque tem gente assim, graças a Deus. É bem pouco, mas tem. Que você pode dizer: eu estou com um problema financeiro, eu me perdi nas minhas contas, eu preciso de ajuda. Não quero o seu dinheiro, só quero só ajuda para sair do buraco. Não quero o seu dinheiro, presta atenção. Não quero o seu dinheiro, eu quero ajuda para sair do buraco. Sabe umas dificuldades que nós encontramos aqui nessa comunidade para fazer seminários de finanças? O povo não veio. E não veio por quê? Porque eu comecei a atender um, conversar com o outro, ouvir o outro, falei: tem um problema aqui, vamos atender. Vamos chamar o pessoal, vamos chamar alguém habilitado. É ou não é? Quem deu foi você, entendeu? E aí o que nós esperávamos? Que ia ter bastante gente para atender o negócio. Mas sabe qual que é o problema? É isso aqui que nós estamos falando. Entendeu, Maurício? É difícil a pessoa dizer assim: olha, eu não consigo lidar com isso. Dá vergonha, entendeu? A gente tem medo, a gente tem vergonha de se expor, vergonha de admitir, vergonha de dizer assim: olha, eu não sei fazer conta, entendeu? Você tem vergonha de fazer isso. Mas você tem que lembrar que aqui nessa igreja você não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, você tem que vir. Nós não estamos aqui para saber quem é, dizendo: ah, você que é o caloteiro. Não. Ou nó cego, vem cá. Não, não é um curso para nó cego. Isso é curso para gente séria, que está sofrendo com isso, comprometendo casamento por causa de conta, porque você não sabe fazer conta, também não admite, não chama ninguém para te ajudar. E você está nesse problema, está nesse inferno, ganha dinheiro, mas perde dinheiro, o dinheiro sai pelo ralo. Tudo porque não admite, porque é arrogante, porque é orgulhoso. Ah, não, eu não sou orgulhoso. Você é, filho. É sim. Nós somos, eu sou, você é, todos nós somos. A cultura nos ensina isso. Você é o vencedor, você é o cara, não é isso que a cultura fala? Você é o cara, você é o vencedor, você merece o melhor dessa terra. Olha que coisa, que estrago que essa cultura narcisista e ufanista tem causado na vida da igreja. São nossas crianças, deixa elas chegando aqui, elas fazem parte da nossa família, só foca aqui. Nós nunca encontraremos essas falas na boca de um escritor bíblico, nunca. Muito pelo contrário, elas apontam para Jesus, elas nos levam até Jesus, porque elas aprenderam a reconhecer a sua própria impotência diante dos dilemas da vida. Veja o que Paulo disse sobre si mesmo. Veja a resposta de Paulo diante de um problema que ele, Paulo, estava enfrentando. Olha o que ele falou, Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne. Ouça, preste atenção, acompanhe a leitura comigo, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas no mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Gente, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Ele está abrindo o coração dele. Veja se os questionamentos dele não são os seus. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Olha que dilema. Eu e você já passamos por isso, pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Paulo dizendo isso, abrindo o coração. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, do cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele chega à conclusão dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Quem é que vai me libertar disso? E ele mesmo responde:
Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo dividiu, Paulo discerniu, Paulo entendeu que ele era de Cristo, é de Jesus, mas tinha umas áreas na vida dele que precisavam ser transformadas. E foi o que Davi também entendeu, quando escreveu agora a sua segunda fala no Salmo 32, e ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. O desafio aqui nessa manhã é: não deixe de reconhecer que você é pecador e que tem áreas que precisam ser trabalhadas. Não brinque com isso, leve isso a sério e não encubra as suas culpas. E aí Davi disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Jesus está pronto para receber pecadores. Ele não quer pessoas perfeitas, porque Ele sabe que não existem essas pessoas. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. Então não saia daqui porque você viu fulano ou beltrano. Lembre-se, todos nós estamos em recuperação, todos nós estamos em restauração, todos nós estamos no processo de discipulado. E aí eu concluo, preparando você para essa semana, e eu quero deixar algumas coisas para você. A primeira coisa é: pare de negar que você precisa de cura. Pare de negar isso. Pare de adiar isso. Pare de negar que você precisa de cura. Pare de dizer: eu não preciso, essa palavra não é para mim. Segundo lugar, reconheça que você não pode fazer nada sozinho. Você já tentou, lembra? Você já tentou muitas vezes. Você fala: deixa com o Beck aqui que agora eu resolvo, e não deu certo, porque não dá certo. Sabe por quê? Porque só o fabricante é que dá conta do que criou. A criatura nunca resolve os seus problemas, nunca, nunca. Só o Criador. Por isso a gente tem que se submeter a Ele. Reconheça que não pode fazer isso sozinho, e reconheça que Jesus é o único caminho para nós sermos restaurados. Jesus é o único caminho para nós sermos restaurados. E aí a minha pergunta hoje é: você que nunca entregou assim formalmente a sua vida para Jesus, gostaria de entregar nessa manhã? E você que já entregou a sua vida para Jesus, você quer entregar a sua vontade aos pés dele? É 2 convites que eu estou fazendo. Aqueles e aquelas que estão dizendo nessa manhã: eu quero entregar a minha vida a Jesus, para o controle dele. Eu quero convidar você para vir à frente, e para estar em pé aqui, onde os pastores já vão estar para te receber. E nós queremos orar com você. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus, hoje, nessa manhã. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E eu quero orar por vocês que já disseram: olha, eu já entreguei a minha vida, agora eu quero entregar a minha vontade para Jesus. E agora você vem à frente, que nós vamos orar por você. Você que está dizendo: eu quero entregar a minha vontade, eu tenho lutado com algumas áreas da minha vida, não tenho conseguido, eu preciso de Jesus. Então é a sua hora, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. E a terceira oração que nós vamos fazer é pela sua família, pela sua casa. É você que quer orar pelos seus filhos, orar pela sua família, orar pelo seu casamento. Essa é a hora, venha para frente que nós vamos orar por você. Todos vocês, por favor, venham à frente e nós vamos orar com você e por você. Só venha. Em nome de Jesus. Pode se aproximar. Podem se aproximar. Venham mesmo. Você que nessa manhã está dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você que nessa manhã está dizendo: eu quero entregar a minha vontade para Jesus. Eu já entreguei a minha vida, agora eu quero entregar o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero que Ele dirija a minha vida, porque eu reconheço que eu estou sem controle, totalmente descontrolado. Eu preciso de Jesus na minha vida. E queremos orar pelas famílias, pelos lares, pelos enfermos, pelos doentes. Queremos orar por todos. Pai, nesta manhã, eu quero colocar nas suas mãos a vida dos seus filhos e filhas que estão aqui para te dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero reconhecer que até aqui eu dirigi a minha vida do meu jeito, e eu reconheço, a partir de agora, que sou pecador, que sou uma pecadora, que eu não consigo lidar com o meu pecado, que eu não tenho como tratar o meu pecado, eu preciso do teu perdão. Então eu me rendo agora aos teus pés.
para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me lave com seu sangue, para que o Senhor me receba como tua filha, como teu filho, porque eu estou agora entregando a minha vida para ti, eu me rendo a ti como o meu Salvador, eu entrego a minha vida a ti como o meu Salvador. E agora, Jesus, eu quero orar por aquelas pessoas que já entregaram as suas vidas para Jesus, mas que hoje estão reconhecendo que a vida está fora de controle, que elas precisam agora de um toque do Senhor, para que a tua vontade seja feita na vida dela. A vida dela está desgovernada, há áreas que precisam ser tratadas, há curas que precisam ser realizadas, há um tratamento que precisa acontecer. Então, Senhor, faça a tua obra nesse coração e leve a tua filhinha, o teu filhinho agora a te receber, como, não apenas como Salvador, mas como seu Senhor pessoal, como Senhor absoluto da sua vida, como governador, como o amo, como Deus na sua vida, que vai governar a sua vida e vai dar um rumo novo, uma direção nova para a sua vida. Derrama a tua graça e a tua bênção. Abençoe as famílias aqui representadas, abençoe os casamentos aqui, traga restauração para cada pessoa, traga restauração para as famílias, relacionamentos de maridos, esposas, filhos, pais. Abençoe a família reunida aqui, abençoe as famílias dessa igreja, derrama a tua graça e a tua bênção, traga saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde, vitória espiritual na vida do teu povo. Abençoe o estado espiritual das tuas ovelhas, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém.